Temos um novo líder na Série B porque o Curitiba venceu mais uma fora de casa e o Coxa tá avassalador. Quem vai parar o Curitiba, meu irmão? O Vila Nova venceu o Goiás no Clássico Goiano e disparou na tabela, chegou muito próximo ao G4. A Chapecoense está embaladaça, quem para a Chapecoense. E a Ferroviária, hein, meu irmão? Líder do segundo turno. Vamos falar tudo sobre essa 22ª rodada da Série B, do prisma da rodada, hein? Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, meu irmão. Você que não está inscrito ainda, se inscreva. Confere aí se você está inscrito, cara. Muita gente assistindo aos vídeos sem estar inscrito. É de graça. É só você clicar em inscreva-se que você já está inscrito. E é muito importante sua inscrição. Depois você deixa a sua curtida, você que já está inscrito. E depois o hype. Curtida, depois o hype. Vamos falar sobre a 22ª rodada da Série B aqui no prisma da rodada. Rodada que a gente tem ali novo antigo líder, né? O Curitiba avassalador, voltando a vencer, voltando a chegar na ponta da Série B. Curitiba realmente está embaladaço, tá rumo aí ao acesso nessa temporada. Curitiba que ninguém consegue parar. O Vila Nova que venceu o Clássico diante do Goiás e vencendo muito bem, né? Venceu muito bem, controlando o jogo. Paulo Turra realmente tá mudando esse time. Atlético Paranaense que segue muito mal. Chapecoense segue embalada. Ferroviária, ferrinha, hein? Sinistra, né? E o CRB vencendo fora de casa. Vamos falar sobre todo mundo, começando pela ordem alfabética ali com o Amazonas, que estava com a vitória na mão diante do América, estava ali indo a 23 pontos, ia terminar a rodada fora da zona do rebaixamento, mas deu um apagão na onça e acabou levando 2 gols, fez 2 pênaltis e levou o empate do América, acabou ali continuando na lanterna e tá com 27% nosso prisma. O América, cara, pode ser o início de uma recuperação do América, né? Porque o time se recuperou dentro da partida, tava tomando 2-0 para o Amazonas, foi lá na reta final e buscou o empate. O América saiu da zona do rebaixamento com esse pontinho, então foi extremamente importante esse empate. O América respira um pouquinho, mas segue sem vencer, já são 8 partidas sem vencer. O América tá com 13% no nosso prisma. O Atlético acabou martelando o Criciúma. Ficou com um jogador a mais praticamente o jogo inteiro. Começou perdendo o jogo, ficou com um jogador a mais e conseguiu empatar na reta final. O Atlético tá aí com 27% no nosso prisma, tá? O Atlético Goianiense, o Atlético tá na briga contra o rebaixamento, né? Tá com 27 pontos, estacionou ali. São 5 pontos de distância da zona do rebaixamento. Perdeu em casa pra Ferroviária, mas tomando um baile da Ferroviária. De novo, a Ferroviária fazendo grande jogo fora de casa, né? Impressionante. Atlético Goianiense aí perde mais um jogo e fica com 33% no nosso prisma bola vermelha. O Atlético Paranaense, esse aqui, cara, requinte de crueldade, já falei isso algumas vezes com vocês, tomou o empate do Cuiabá, mas, cara, a narrativa desse jogo, a história desse jogo foi um absurdo, tá? O Atlético martelou o jogo inteiro, Cuiabá, teve um pênalti a seu favor, Mendonça bateu e perdeu o pênalti. O Atlético continuou martelando aos 47 do segundo tempo. O Atlético fez o seu gol e aos 49 tomou o empate. Não deu nem tempo de comemorar. O Atlético tá indo num jejum já de 7 jogos sem vencer na Série B. E tá com 27 pontos, tá mais próximo da zona do rebaixamento. 5 pontos da zona do que do acesso, né? Já são 9 pontos pro G4. O Atlético não deve subir nessa temporada. Já começa a planejar a temporada do ano que vem. O Atlético está apenas aqui 7% no nosso prisma. O Avaí, cara, conseguiu um empate importante. O jogo foi modorrento, último jogo da rodada fora de casa, contra o Operário no Germano Krieger. O Avaí conseguiu um empate importante, né? O Avaí tá ali devagarinho nesse segundo turno, né? Vencendo em casa, empatando fora. Vencendo em casa, empatando fora. Tá chegando. O Avaí tá 3 pontinhos do G4. Tá devagarinho ali, somando seus pontos. Tá com 53% no nosso prisma. O Botafogo, cara, conseguiu um empate importantíssimo diante do Remo. Fora de casa, um jogo dificílimo, o Botafogo conseguiu pontuar, manteve ali seus 22 pontos, tá com a mesma pontuação do América Mineiro, que está fora da zona do rebaixamento. Pantera tá vivo na Série B, tá mais pontuando assim fora de casa, né? Foi aí a 27% no nosso prisma. A Chape, cara, que time avassalador é a Chapecoense dentro da sua casa, né? Simplesmente o melhor mandante de toda a Série B. Em 11 jogos, a Chape venceu 8 e só perdeu 2. Terceira vitória seguida na Arena Condá. Botou ali ordem na sua casa e venceu o Paysandu ali com uma certa hegemonia, né? Com uma certa tranquilidade. Chapecoense indo aí a 73% no nosso prisma. Então a Chape aí tá com uma bola muito, muito dourada, tá? O time do CRB conseguiu vencer fora de casa, Volta Redonda, né? Fez um bom jogo ali, principalmente defensivamente. Fez o seu gol quando teve a chance. E o CRB se coloca de novo numa posição de sonhar, tá? Com o acesso, tá? Ali são 5 pontos de distância
do Novo Horizontino. CRB nas próximas 2 rodadas, crucial, tá? Para sonho de acesso, as próximas 2 rodadas são cruciais. Pega 2 jogos em casa, Atlético Paranaense e Paysandu. Se vencer esses 2 jogos, pode ter certeza que o Galinho vai estar brigando pelo acesso ao final dessas próximas 2 rodadas. Tá aqui com 60% no nosso prisma. O Criciúma, cara, conseguiu um ponto. E assim, no resultado da partida acabou sendo bom, né? Ali, levando em consideração o contexto da partida em que ficou com um jogador a menos o jogo inteiro, o Criciúma trouxe um pontinho para sua casa e segue a 3 pontos do G4. O G4 segue ao alcance do Criciúma na próxima rodada, que pega o Novo Horizontino em casa. E o Novo Horizontino é o primeiro time no G4 ali, né? Tá na 4ª posição. Se o Criciúma vencer o Novo Horizontino, já passa o Novo Horizontino. E aí, se contar com o tropeço de Vila Nova e Remo, o Criciúma entra no G4. Então, próxima rodada também. O Criciúma aí tá com 67% no nosso prisma. O Coxa. Vamos falar de Curitiba. Você, torcedor Coxa Branca, comenta aqui embaixo se você tá feliz e se o Coxa vai ser... O Coxa venceu mais uma fora de casa. Se a Chape é avassaladora em casa, quem segura o Curitiba fora de casa? O time já não perde fora de casa há muitas rodadas. É desde maio, se não me engano. Perdeu pro Goiás, uma vez que o Curitiba perdeu fora de casa. É o melhor visitante de toda a Série B. Em 12 partidas venceu 6, só perdeu 3 jogos. Então assim, o Curitiba jogou mais uma vez bem diante de um confronto direto contra o Novo Horizontino. Conseguiu abrir ali 6 pontos para o seu adversário, que é o Novo Horizontino. Então, Coxa, cara, se a gente for trabalhar ali com 61, 63 pontos para subir, Coxa precisa de mais 19 a 21 pontos para subir, tá? Então falta muito pouquinho para o Curitiba conquistar o seu acesso. Deve subir até com o pé nas costas nessa temporada. O Coxa tá jogando muito bem, tá arrumando o seu time, estão vindo reforços ainda por aí. Então o Curitiba chega na liderança da Série B, bota a coroa de líder da Série B, tá jogando muita bola o Curitiba, né? Tem que voltar a vencer em casa, né? Pega o Remo na próxima rodada, é um jogo difícil, jogo duro também, confronto direto. Se o Curitiba vencer o Remo, que o Remo é o 5º colocado, lembrando disso, e aí ele coloca ali 11 pontos pro 5º colocado, o Curitiba já é só questão de tempo subir, né? Então o time tá aí 60% no nosso prisma. Mas antes da gente seguir, vamos falar do nosso patrocinador, a KTO, Casa de Apostas. Se você não fez a sua conta na KTO ainda, faça. O link está no primeiro comentário fixado desse vídeo aqui, porque nessa semana eles estão com uma promoção muito boa em jogos de Libertadores e Sul-Americana. Estão dando um aumento de 25% na sua odd. Para ativar, você tem que fazer o seguinte: você vem aqui em promoções, você vai em promoções, clica e tem aqui, ó, 25% de ganhos extras nos jogos de Libertadores. Aí tem aqui, ó, você tem que apostar com criar aposta, depois tem que ter no mínimo 3 seleções e a odd tem que ficar acima de 3, e aí você ativa o seu ganho aumentado. Aí você põe aqui, aposte agora, já vai abrir a janela que eu quero. Eu quero ir no jogo do Flamengo desta quarta-feira, tá? Flamengo e Inter, meu irmão. Vamos botar aqui, ó, criar aposta. E vamos fazer o seguinte, eu acho que o Flamengo vai passar nesse jogo, tá? Então, mas eu acho que vai ser um jogo de muitos gols, porque o Inter vai ter que ir pra cima do Flamengo. O Flamengo vai ter um bom espaço pra jogar. Então, eu vou botar que esse jogo vai ter mais de 2,5 gols, tá? Vou botar que o Flamengo não perde, então HD do Flamengo, empate ou Flamengo. E vou botar que ambos os times marcam. Tô apostando aí que é um jogo de bastante gols, os dois times vão marcar. Então, assim ficou o nosso bilhete, certo? Ficou 3,80 a nossa odd. Ué, Diogo, mas como é que eu faço para ativar o bônus, cara? Você ativa o seu bônus aqui, ó, meus bônus, tá vendo aqui? Aí você clica aqui, tenho 2 bônus suficientes, vou botar o de 25%, que é o que eu quero. Então a minha odd de 3,80 passou para 4,50, tá? Vou botar nessa aposta aqui R$5, beleza? R$5 para voltar 22. Esse é o nosso bilhete. Vamos lá apostar. Se você não fez sua conta na KTO ainda, faça nesse comentário que está fixado aqui. Mas, meu irmão, isso é para maiores de 18 anos. E sempre aposte com responsabilidade. Você tá vendo? Eu tô apostando R$5. É o dinheiro que eu posso perder. Nunca aposte mais do que você pode perder. E faça sua conta na KTO, porque esse aumento de 25% tá absurdo. Cuiabá, rapaziada, segue. Tá na mesma do CRB, tá? Só que um pouco diferente. O que eu quero dizer com isso? Tá no mesmo patamar de tabela ali, né? 4 pontos atrás do G4. Ou seja, tá naquela pontuação de que quer sonhar com acesso, mas precisa fazer mais. Só que o Cuiabá tá numa queda de produção, né? Enquanto o CRB tá subindo de produção, o Cuiabá tá numa queda de produção. Não jogou bem contra o Atlético, conseguiu um empate milagroso, um pontinho ali contra o Atlético Paranaense, mas tá com 47% no nosso prisma. A Ferrinha, simplesmente a Ferroviária ganhou 3 jogos em 3 jogos. Ganhou 3 em 3, né? Ganhou 3 jogos em 3 jogos do segundo turno. É o único time 100% no segundo turno e, obviamente, é o líder do segundo turno. Venceu o Atlético Goianiense num jogo muito parecido com o que fez contra o Remo.
Jogou muito bem fora de casa, meteu 3 gols no Atlético. E, cara, tem uma rapaziada jogando muito bem por aí, né? O Carlão tá jogando muito bem. Então, assim, a Ferroviária tá com um bom time. Tem gente querendo tirar seus destaques ali, né? Mas é a terceira vitória seguida da Ferroviária. Vai aí a 73% no nosso prisma, cara. O Goiás, cara, esse tá caindo de produção na hora errada, né? Só que o Goiás já fez uma pontuação muito alta no primeiro turno. Tá ali com 4 pontos no segundo turno, não é uma pontuação ruim. Se continuar fazendo isso daqui até o final, 4 pontos de 3 em 3 jogos, o Goiás sobe. Só que perdeu o clássico pro Vila Nova, né? E sempre que perde clássico, você tem que tentar juntar os cacos o mais rapidamente possível. Na próxima rodada, o Goiás já pega o América em casa. O América é um time que não vem bem, então o Goiás tem que vencer, tá? Pra retomar o seu padrão de pontuação no campeonato. O Goiás ainda tá bem tranquilo, tá com uma gordura de 7 pontos pro quinto colocado. Também tá bem tranquilo na briga pelo acesso, mas não pode deixar a peteca cair não, porque a gente sabe como é que é futebol, né? Quando entra na má fase, a má fase demora a sair. Então, não foi bem contra o Vila Nova, deveria ter posto. Achei que o Mancini errou, tá? Tanto na escalação quanto nas substituições, principalmente ali no meio de campo. Mas o Goiás tem chance, total condição de se recuperar. Tá com 33% no prisma. O Novo Horizontino já é outra história, né? O Novo Horizontino caindo muito de produção. São 4 jogos sem vencer. O Novo Horizontino já não tá jogando futebol ali de G4 há muito tempo. O Novo Horizontino melhorar, ele vai ter que botar a mão na cabeça, trazer alguns reforços ali, laterais, né? Talvez um meio de campo um pouco mais forte. E alguém que... A defesa do Novo Horizontino, que já foi muito boa, tem levado muitos gols, né? E perdeu em casa, foi a primeira derrota em casa do Novo Horizontino. A sua fortaleza, ele perde ponto. Muito difícil a situação do Novo Horizontino, que na próxima rodada, se não vencer, fora de casa, o Criciúma sai do G4, tá muito mal o Novo Horizontino. É questão de tempo pro time sair. O G4 tá aí com 33%. O Fantasma Operário conseguiu um pontinho aí em casa, que não é o ideal, né? Mas tá pontuando na luta contra o rebaixamento. Tá se mantendo distante, são 5 pontos do Z4. O Operário empatou em casa com o Avaí e tá aí conseguindo no prisma. O Paysandu perdeu depois de muito tempo a sua invencibilidade na rodada passada e aí agora já emendou 2 derrotas seguidas, né? Então a situação do Paysandu tá ficando muito difícil. O time ainda precisa pontuar pelo menos aí mais 23 pontos para não cair. Então o time tem que correr contra o tempo e tem que vencer, cara. Tem que vencer o máximo de jogos possíveis. Não conseguiu fazer frente a Chapecoense. Jogo muito ruim do Paysandu. Então assim, indo em jogadores que a torcida já não gosta, que já não dão certo. Ronaldo Henrique chegou, a torcida tem paciência com ele, por exemplo. Então assim, o Paysandu precisa dar chance aos jogadores que estão pedindo passagem e parar de insistir em jogadores que já não dão certo há um tempo, né? Então a situação do Paysandu tem que ser mais corajosa agora. A rapaziada lá tem que ter coragem para botar jogadores novos para jogar, tentar mudar essa situação, porque se continuar fazendo mais do mesmo, não vai mudar, né? Então, o Paysandu tá aí com 20% no nosso prisma. O Remo, cara, talvez esse tenha sido a pior notícia pro Remo em toda a Série B, tá? O Remo segue muito próximo do G4, é o 5º colocado, 2 pontos do G4, só que perdeu ponto pro Botafogo em casa, né, cara? Então isso aí deixa o time um pouco em apuros quando vai pensar em contas pro Remo subir. Porque tava na conta do Remo, tava na conta do elenco, vencer do Botafogo em casa e vencer também da Ferroviária em casa. Então ali já são 5 pontos que o Remo deixa pra trás. Poderia estar com 39 pontos se tivesse vencido esses jogos em casa contra times que estão mais na parte baixa da tabela. A Ferroviária agora disparou, mas na época tava na parte baixa da tabela. Então agora o Remo vai ter que buscar pontos que não esperava, né? Ou seja, com certeza não contava em vencer no Couto Pereira. Vai ter que vencer. Ou então vai ter que tirar um ponto difícil em algum momento, né? Vencer algum jogo difícil fora de casa. Por exemplo, vencer o Vila Nova fora de casa, que tem ali na 26ª rodada esse confronto. Vai ter que vencer alguém que não estava nas contas para poder reequilibrar essas contas do acesso do Remo, porque agora tá faltando ponto na conta do acesso, tá? O Remo acabou empatando. Muito ruim, tá? A diretoria resolveu manter Antônio Oliveira, né? Parece que o Marcos Braz bateu o pé e ele venceu a queda de braço ali com a diretoria. Então, Marcos Braz o Antônio vai permanecer. Também acho que, cara, talvez você, torcedor do Remo, vai me xingar aí nos comentários. Eu não acho que talvez seja o momento de demitir o Antônio Oliveira. Eu acho que não era nem pra contratar ele, mas já que contratou e o cara tá trabalhando, deixa o cara trabalhar. Assim, só que tem que haver uma conversa com ele, né? Ele tá mandando mal em algumas situações ali, mas ele, cara, tá tentando o que pode. A gente sabe que o Antônio Oliveira demora um tempo pra engrenar, e pra mim esse foi o erro da diretoria de contratar um treinador que precisa de tempo pra implementar o seu trabalho. Tempo é coisa que o Remo não tinha agora. Então se você estanca esse trabalho agora, traz outro treinador com um cara quase sem tempo pra treinar,
poucas rodadas pela frente, pode ser o fim da linha. Mas também pode ser algo que dê resultado pro Remo. Tá dando resultado pro Vila, por exemplo, essa mudança. O futebol não é uma ciência exata, né? Mas o fato é que o Remo precisa voltar a jogar bola e precisa vencer fora de casa. Tá com 53% no Prisma. O Vila Nova, cara, esse aqui tá disparando. Esse foi um dos que trocou de treinador 2 vezes já na temporada. E tá embalando, cara. Tá embalando. Agora o Paulo Turra parece que deu aquela injeção de ânimo. Mas vamos ver se essa injeção de ânimo é momentânea, que é, né, aquela injeção psicológica, ou se realmente vai manter o resultado ao longo do segundo turno. Mas o fato é que o Vila Nova tá sendo um dos melhores times do segundo turno desde que Paulo Turra chegou. E ele simplesmente só arrumou taticamente o time, tá? O time comprou a briga dele contra o Goiás nessa rodada, no clássico. Jogou muita bola, abriu o placar com 1 minuto, depois controlou o jogo, entregou a bola pro Goiás, controlou o seu jogo, foi muito bem na distribuição de bola, no controle, no contra-ataque, ampliou o placar, continuou controlando o jogo. Vila foi muito bem, cara, um jogo de gente muito grande nessa 22ª rodada, e agora são 10 jogos sem perder pro seu maior rival, né? 10 jogos seguidos, o Vila tá ali a 3 pontinhos do G4, pode entrar na próxima rodada já, dependendo dos resultados, vai ter que vencer fora de casa o Botafogo. É possível? É. Mas vai ter que contar com o tropeço também. O Vila chega aí a 60% no Prisma. O Voltaço perdeu em casa e aí é um péssimo resultado pro Volta Redonda, né? Que volta pra zona do rebaixamento. Volta Redonda perder em casa é sempre muito ruim, porque é onde o time mais pontua, né? Perdeu pro CRB. Aí com 27% no nosso Prisma. A tabela do Prisma está aqui do lado para você dar uma olhada como ela está. E pra gente ver o campeão da rodada, a gente teve que ir pro desempate, porque Chapecoense e Ferroviária empataram com 73% no Prisma. E aí, nas últimas 5 rodadas, cada um também tá com saldo de 5 gols. Empataram no critério de desempate, fomos pro critério de desempate. Quem marcou mais gols nas últimas 5 rodadas? E foi a Chapecoense, 9 gols marcados nas últimas 5 rodadas. A Ferroviária marcou 8, então coroa pra Chapecoense campeã aí desta 22ª rodada, a Chapecoense jogando muita bola, principalmente em casa. O destaque positivo da rodada vai pro Coxa, o novo líder aí e o melhor time visitante da Série B, tá jogando muita bola a passos largos pro acesso. O Coxa tá muito, muito forte. O destaque negativo tem que ir pro Novo Horizontino, né? Um time que tá despencando mais uma vez na Série B, não tá nada bem, já são muitos jogos, são 4 jogos sem vencer, e o Novo Horizontino deve perder sua vaga no G4 se continuar dessa forma. Comenta aqui embaixo quem você acha que vai entrar no G4 na próxima rodada. Temos Remo, Vila Nova, Criciúma e Avaí disputando essa vaga do Novo Horizontino. Se inscreve no canal, deixe sua curtida, te espero no próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!